Olá, bem-vindas e bem-vindos ao sexto Manda Resumos. Hoje a gente vai encarar um tema que, olha, mexe com o bolso e a vida de todo mundo aqui no Brasil: as regras do jogo tributário. Vamos focar hoje em entender alguns artigos bem importantes do Código Tributário Nacional, o famoso CTN, sabe? Especificamente do artigo 96 até o 112. A gente recebeu um material bem completo, um guia de estudo mesmo, sobre como as leis tributárias funcionam, tipo, quando elas começam a valer, onde valem, como a gente interpreta, né? E o que fazer quando a lei, sei lá, não cobre uma situação específica. É o tipo de coisa que quem estuda para a área fiscal vive lendo, mas na verdade ter uma ideia disso ajuda qualquer pessoa, né? Para entender melhor por que a gente paga o que paga e como essas regras são feitas e aplicadas. Então, nossa missão aqui hoje é tentar descomplicar um pouco essa história toda. Queremos entender, assim, de onde vêm essas regras. Elas valem para sempre em todo canto. Como é que a gente decifra o juridiquês delas? E se tiver uma brecha na lei, o que aconteça? Vamos tentar desembrulhar isso juntos, de um jeito que faça sentido. Preparados? Exatamente. Esses artigos, eles são, assim, a espinha dorsal das normas gerais de direito tributário no Brasil. Entender a lógica deles é fundamental para não se perder nesse universo que a gente sabe que é bem complexo. E o ponto de partida, a base de tudo mesmo, está em entender o que o próprio CTN chama de legislação tributária. E olha, não é tão óbvio quanto parece à primeira vista. O artigo 96, ele já começa dando uma alargada na nossa visão. Ele diz que legislação tributária é um termo que se usa no sentido amplo, lato sensu, como a gente diz no direito. Ou seja, não é só a lei que o Congresso aprova. Ah, não é só lei. Não, inclui as leis, claro, mas também, olha só, tratados internacionais que o Brasil assina, decretos do presidente, dos governadores, prefeitos e um grupo específico chamado normas complementares. Pensa nesse artigo 96 como se fosse um índice, sabe? Ele apresenta as categorias que os artigos seguintes vão detalhar e até hierarquizar. Peraí, isso já é bem interessante. Quer dizer, então, que um decreto do governo, ou sei lá, até o jeito como a Receita Federal costuma fazer as coisas, pode, na prática, definir como um imposto funciona e o que eu tenho que pagar? Não precisa ser sempre uma lei votada e tudo mais? Pode, mas assim, com muitos limites. E o limite mais importante de todos está cravado ali no artigo 97, o princípio da legalidade estrita. É aquele ditado famoso em latim, né? Nullum tributum sine lege. Ah, sim, esse eu já ouvi. Não há tributo sem lei. Isso, basicamente isso. Esse artigo 97, ele lista tintim por tintim o que só a lei formal, aquela aprovada pelo Poder Legislativo competente, Congresso, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, pode fazer. É uma lista fechada, o que a gente chama de rol taxativo. E qual seria o núcleo duro disso? O que, assim, de jeito nenhum pode ser feito por um decreto ou uma portaria, por exemplo? O essencial do tributo, por exemplo, criar um tributo novo ou extinguir um que já existe. Aumentar ou diminuir o valor do tributo. Aqui tem uma exceçãozinha para alguns impostos que regulam a economia, tipo imposto de importação, IPI, IOF, sabe? O executivo pode mexer nas alíquotas, mas dentro de limites. Certo. Além disso, só a lei pode definir quem tem que pagar, o contribuinte, e o que exatamente faz nascer a obrigação de pagar, que é o fato gerador. Só a lei fixa a alíquota e a base de cálculo, que são os elementos que definem o valor final do imposto. Só a lei pode criar multas e outras penalidades. E também só a lei pode dizer em que casos o crédito tributário, a dívida, pode ser perdoada, suspensa ou extinta. Ou seja, tudo que define a existência e o peso do tributo no bolso do contribuinte exige lei. Lei em sentido estrito mesmo. E tem aquela questão sobre aumentar o tributo que não é só mexer na alíquota, né? Lembro que isso costuma ser uma pegadinha. Exatamente. O parágrafo 1º do artigo 97 é peça-chave nisso. Ele diz que se você mexer na base de cálculo de um jeito que o resultado final seja um imposto mais caro, isso é considerado majoração. Ah, entendi. Para evitar um aumento disfarçado. Isso. E, portanto, também precisa de lei. Por outro lado, o parágrafo 2º diz que só atualizar o valor dessa base pela inflação para manter o valor real, isso não é majoração. Isso aí pode ser feito por decreto,
porque, na teoria, não está deixando o tributo mais pesado em termos reais. Entender essa diferença é crucial, cai muito em prova. Seguindo as fontes que o artigo 96 listou, a gente tem os tratados internacionais, lá no artigo 98. Hoje em dia, com a economia globalizada, eles são super importantes, né? Principalmente para evitar que a mesma coisa seja tributada em dois países diferentes ou para ajudar a combater a sonegação que ultrapassa fronteiras. E o CTN dá força para eles. Diz que eles modificam a lei brasileira que existir sobre o assunto e que as leis futuras têm que respeitar o que está no tratado. Faz sentido. E os decretos que você mencionou antes, artigo 99, qual é o papel deles, então? O papel é secundário, é de regulamentar. O decreto vem para detalhar como aplicar a lei, sabe? Explicar procedimentos, organizar a coisa. Mas ele não pode inventar nada novo. Não pode criar uma obrigação que a lei não previu, nem tirar um direito que a lei deu. Ele está sempre abaixo da lei, justamente por causa da força do artigo 97. Se só a lei cria o tributo, o decreto só organiza a aplicação. E aí, finalmente, a gente chega no artigo 100, que lista as tais normas complementares. Aqui entra um monte de coisa. Instruções normativas da Receita, súmulas de órgãos como o CARF, que é tipo um tribunal administrativo para recurso fiscal, decisões que respondem a consultas de contribuintes, convênios entre os estados, como os do CONFAS para o ICMS, e um item que sempre gera discussão, as práticas reiteradas da administração. Essa das práticas reiteradas me deixa curiosa. Como assim um costume do fisco acaba virando uma norma? Se eles sempre fizeram de um jeito, mesmo que talvez a lei permitisse fazer diferente, isso pega, isso vale. Pega sim. E a jurisprudência do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, deixou isso bem claro. Especialmente num caso que ficou famoso, um tal de ARESP 1.88.160. Funciona mais ou menos assim. Se a Receita Federal, por exemplo, consistentemente, repetidamente, não cobra um certo tributo numa situação X, mesmo que a lei fosse meio vaga ou aberta sobre isso, essa prática que se repete vira uma norma complementar. Está lá no inciso 3 do artigo 100. Entendi. Isso acaba gerando uma confiança no contribuinte, uma expectativa legítima de que aquilo não é devido. Aí, se o fisco muda de ideia e resolve começar a cobrar, essa mudança de postura é vista como uma alteração de critério jurídico, um conceito que está lá no artigo 146 do CTN. Ah, o 146? Isso. E o artigo 146 proíbe que essa mudança de critério atinja fatos do passado. Ou seja, a nova cobrança só pode valer dali para frente, ex nunc, como a gente fala, e a partir de agora e só depois de notificar o contribuinte direitinho. É uma proteção importante para a segurança jurídica, para a boa-fé. Ninguém pode ser pego de surpresa por uma cobrança retroativa só porque o fisco mudou a interpretação ou a prática dele. Entendi. Faz todo sentido para dar alguma previsibilidade, né? Ok. Então, temos as fontes definidas, leis, tratados, decretos, normas complementares. Agora, como a gente sabe quando uma nova regra começa a valer e onde ela se aplica? No tempo e no espaço, digamos assim. Ótima pergunta. Vamos então para a vigência e aplicação, que estão ali nos artigos 101 a 106. Primeiro, a vigência no tempo. Quando a regra entra em vigor? Bom, a regra geral mesmo vem de outra lei, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela diz, 45 dias depois de publicar, a menos que a própria lei diga outra coisa. A famosa vacatio legis, né? O tempo para todo mundo se acostumar. Sim, a vacatio legis. Mas o CTN, no artigo 103, tem regras específicas para as normas complementares. Atos como portarias e instruções normativas, inciso 1, valem já na data da publicação. Decisões administrativas com força normativa, inciso 2, valem 30 dias depois de publicadas. E convênios, inciso 4, valem na data que eles mesmos determinarem. E tem aquela súmula vinculante do STF que sempre gera dúvida sobre o prazo de pagamento, né? Se mudar a data de vencimento de um imposto, tem que esperar o ano seguinte para valer. Boa lembrança, é a súmula vinculante 50. Ela diz que alterar só o prazo para pagar um tributo
não precisa seguir a regra da anterioridade, aquela de ter que esperar o próximo ano ou no mínimo 90 dias. Ah, não precisa. Não. O raciocínio do Supremo foi o seguinte: anterioridade existe para proteger o contribuinte da surpresa de um tributo novo ou de um aumento. Mudar só a data de vencimento não aumenta o valor do imposto, só desloca o pagamento no tempo. Então, essa mudança pode valer imediatamente, sem esperar. Entendi a lógica. E quanto ao lugar, onde a lei vale? Vigência no espaço? Aí a regra é a territorialidade, artigo 102. É bem simples. A lei de um município vale dentro do território daquele município. A do Estado, no território do Estado. A da União, no Brasil todo. A exceção é a extraterritorialidade, que é quando a lei de um lugar produz efeitos fora dele. Isso só pode acontecer se estiver previsto em convênios, pensa no ICMS interestadual, ou em leis gerais da União. Ok, então já sabemos quando e onde a lei passa a valer. Mas e a aplicação dela aos fatos concretos, às situações da vida real? Ela pode valer para trás? Pegar fatos que já aconteceram? Aí a gente entra na aplicação no tempo, que está nos artigos 105 e 106. A regra de ouro aqui, que está na Constituição e também no artigo 105 do CTN, é a irretroatividade. A lei tributária não pode voltar no tempo para atingir fatos geradores que já aconteceram e já se completaram no passado. Certo. Ela se aplica imediatamente aos fatos geradores futuros, claro, e também aos que a gente chama de pendentes. Fato gerador pendente. O que seria isso na prática? Um exemplo. Pensa no imposto de renda da pessoa física, o IRPF. O fato que gera a obrigação de pagar o IRPF é obter renda, e isso acontece ao longo do ano inteiro, concorda? Mas ele só se considera completo, acabado, lá no dia 31 de dezembro. Aham. Agora imagina que sai uma lei nova em julho, mudando alguma regra do IRPF, desde que não seja para aumentar o imposto, claro, por causa da anterioridade. Essa lei nova que entrou em vigor em julho vai se aplicar a toda a renda daquele ano, inclusive a que você ganhou lá de janeiro a junho. Por quê? Porque quando a lei nova entrou em vigor, o fato gerador ganhar renda naquele ano específico ainda estava pendente, ainda estava acontecendo, não tinha se completado. Ah, entendi o pendente. Faz sentido. Mas tem alguma situação, alguma exceção, onde a lei pode mesmo voltar atrás, retroagir? Tem sim. O artigo 106 prevê duas situações, mas, olha, com uma trava muito importante. Nunca, jamais pode ser para criar ou aumentar tributo. A retroatividade só é permitida se for para beneficiar o contribuinte ou, no máximo, para esclarecer algo sem prejudicar. E quais são essas duas situações? A primeira é a lei expressamente interpretativa. Se sai uma lei nova dizendo apenas qual era o sentido correto de uma lei antiga, que era muito confusa, ambígua, essa lei nova retroage. A ideia é que ela não está mudando nada, só explicando o que já valia. Mas tem um detalhe: se alguém foi multado por ter seguido uma interpretação razoável da lei antiga confusa, essa multa tem que ser cancelada. Entendi. E a segunda? Uma infração ou a uma penalidade, ela pode retroagir para beneficiar atos passados, mas só se esses atos ainda não tiverem sido definitivamente julgados, nem na justiça, nem administrativamente. Ah, tem essa condição do julgamento. Exato. Se o caso já acabou, já era. Mas se ainda está rolando, a lei mais boazinha se aplica. Isso acontece, por exemplo, se a lei nova deixa de considerar aquele ato como infração ou se ela aplica uma multa menor. Tipo, você cometeu uma infração que tinha multa de R$1.000. Antes do julgamento final do seu caso, sai uma lei nova abaixando essa multa para 500. Você vai se beneficiar dessa redução. É a novatio legis in melius, a lei nova melhor. Ok. Essa dinâmica de tempo e espaço e retroatividade e as exceções, acho que ficou claro. Agora a gente chega numa parte que talvez seja mais subjetiva. Como a gente interpreta o que a lei quer dizer? E se ela simplesmente não diz nada sobre uma situação, como preencher essa lacuna? Certo. A interpretação, que começa ali no artigo 107, usa as ferramentas que a gente usa em qualquer área do direito, na verdade. Analisar o texto da lei, interpretação literal, a lógica interna dela, lógica, como ela se encaixa com outras leis, sistemática,
E qual era o objetivo do legislador ao criá-la? Teleológica. Não tem uma fórmula mágica só para o direito tributário. Um ponto que é bem importante aqui é a relação com o direito privado, que está nos artigos 109 e 110. A lei tributária, ela pode sim usar conceitos que vêm do direito civil, como propriedade, serviço, contrato, etc. Mas o artigo 109 diz que ela não pode usar esses conceitos para definir os efeitos tributários da situação. Como assim? E o artigo 110 complementa. A lei tributária não pode alterar a definição ou o alcance desses conceitos se a própria Constituição usou esses conceitos para dividir as competências de quem pode tributar o quê. O exemplo clássico é o ISS, o Imposto sobre Serviços, que é municipal. A Constituição diz que município tributa serviço. Aí vem uma lei municipal e tenta dizer que aluguel de carro é serviço para poder cobrar ISS. Não pode. Aluguel é outra coisa no direito civil. A lei tributária dá consequências fiscais aos atos privados, tipo você compra uma casa, isso gera ITBI, mas ela não pode mudar a essência desses atos privados para conseguir tributar mais. Entendi a limitação. E o CTN, ele dá alguma regra mais específica de como interpretar em certas situações, alguma ordem? Dá sim duas regras bem específicas e importantes. Primeiro, o artigo 111 fala da interpretação literal, que a gente chama também de restritiva. Ela é obrigatória quando a lei estiver tratando de algum benefício fiscal. Coisas como suspensão ou exclusão do crédito tributário, isenção de imposto ou dispensa de entregar alguma obrigação acessória, tipo uma declaração. Por que literal nesses casos? Porque são exceções à regra geral, que é pagar o tributo. Como são exceções, benefícios, a interpretação tem que ser ao pé da letra. Não pode ficar esticando o benefício para situações que a lei não previu claramente. Faz sentido. E a outra regra? A outra está no artigo 112. É a interpretação benigna. É o famoso indúbio pro réu adaptado para o tributário. Mas atenção, ela só vale para infrações e penalidades, ou seja, multas. E só se, depois de tentar de tudo para entender a lei, usando todos os métodos, a dúvida sobre qual penalidade aplicar ou se houve mesmo infração persistir. Uma dúvida real, séria, insanável. Nesse caso específico de dúvida insanável sobre a infração ou a multa, a interpretação tem que ser a mais favorável ao acusado ou ao contribuinte. Mas não é um passe livre, tá? A dúvida tem que ser genuína. Ok. E se a lei for muda mesmo? Omissa. Não tem o que interpretar, o que se faz? Exato. Se não tem o que interpretar porque não tem norma, aí entra a integração, que está no artigo 108. Integração é como a gente preenche a lacuna, o vazio na lei. E o CTN manda a autoridade fiscal seguir uma ordem hierárquica e obrigatória para fazer isso. Uma ordem. Qual? Primeiro, tentar a analogia. Ver se tem uma lei que trata de um caso muito parecido e aplica essa lei ao caso sem regra. Se não der, se não tiver caso parecido com lei, aí passa para o segundo passo, usar os princípios gerais de direito tributário. Legalidade, isonomia, capacidade contributiva. Ainda não resolveu? Terceiro passo, usar os princípios gerais de direito público. Moralidade, impessoalidade, eficiência. E só em último caso, se nada disso resolver a parada, aí pode usar a equidade, que é basicamente o bom senso, a busca pela justiça no caso concreto. Mas isso de usar analogia e equidade não pode virar uma bagunça? Tipo, criar imposto do nada ou perdoar dívida sem lei? Não pode. E o CTN colocou limites bem claros para evitar isso. São 2 parágrafos no artigo 108 que são fundamentais. O parágrafo 1º proíbe usar a analogia para exigir um tributo que não está previsto em lei. Seria criar um tributo por analogia, o que é totalmente contra o princípio da legalidade. Certo. Não pode criar tributo por analogia. E o parágrafo 2º proíbe usar a equidade para dispensar o pagamento de um tributo que é devido segundo a lei. Só a lei pode fazer isso, por meio de isenção ou remissão. A autoridade não pode chegar a dizer, nesse caso aqui, por questão de justiça, não precisa pagar. Não pode. A equidade não serve para perdoar a dívida. Senão a legalidade e a própria separação de poderes iriam para o espaço, né? Ufa, bastante informação para processar, né?
sobre as fontes das regras, como elas funcionam no tempo, no espaço, como a gente decifra ou completa o que a lei diz, realmente são os alicerces de todo o sistema tributário. E para quem está ouvindo a gente agora, ficou alguma dúvida mais específica nesses pontos que a gente passou, do artigo 96 ao 112, sei lá, algum desses conceitos, como a prática reiterada, a lei benigna ou a interpretação literal, chamou mais atenção? Se tiverem alguma pergunta ou comentário, deixem aí para a gente. Queremos muito saber o que vocês pensam, até para a gente poder guiar nossas próximas conversas aqui no Manda Resumos. Com certeza. E é sempre bom reforçar, entender a letra da lei, esses artigos que a gente discutiu, é só o primeiro passo. Para ver como tudo isso realmente funciona na vida real, como pega na prática, a gente precisa olhar para a jurisprudência, ou seja, para as decisões dos tribunais superiores, principalmente o STF e o STJ, interpretando e aplicando essas regras nos casos concretos. E a gente tem exemplos bem marcantes de como essas decisões judiciais acabam moldando o direito tributário no dia a dia, não é mesmo? Muitos. A súmula vinculante 8 do STF é um exemplo clássico. Ela bateu um martelo dizendo que prescrição e decadência em matéria tributária, aqueles prazos para cobrar ou lançar o tributo, são matéria de norma geral, que exige lei complementar como a Constituição manda. Ah, sim. Isso teve um impacto enorme, né? Gigantesco. Derrubou um monte de leis ordinárias que tentavam criar prazos diferentes, como aqueles 10 anos que queriam aplicar para débitos com INSS. Confirmou que o prazo geral é de 5 anos, como está no CTN, para todos os tributos. Isso trouxe muito mais segurança jurídica. E a súmula vinculante 50, que a gente já falou, sobre o prazo de pagamento poder mudar de uma hora para outra. Outro exemplo direto do impacto da jurisprudência. Exato. E tem outras decisões importantes do STJ também. Lembro de uma ao RESP 1.138.206, que fixou um prazo máximo de 360 dias para a administração pública dar uma decisão final nos processos fiscais dos contribuintes. Outra, o RESP 1.834. Que definiu qual lei se aplica na hora de fazer a compensação de tributos. E, claro, aquele caso que a gente comentou da mudança de prática administrativa, o ARSP, 1.688.160. Ele é um exemplo perfeito de como os tribunais conectam os artigos do CTN. O artigo 100, inciso 3º, da prática reiterada, com o artigo 146, da mudança de critério que só pode valer para frente. Tudo para proteger a confiança do contribuinte. Esses casos mostram a teoria funcionando na prática. É fundamental acompanhar. Então, tentando amarrar tudo que a gente conversou hoje, vimos que legislação tributária é um conceito bem amplo, vai além da lei comum. Vimos que o princípio da legalidade é o chefão, né? Exige lei para tudo que é essencial no tributo. Entendemos as regras de quando e onde a norma vale, vigência no tempo e no espaço e como ela se aplica, com a retroatividade sendo a grande regra, mas com aquelas exceções para leis que só interpretam ou que são mais benignas, desde que o caso não esteja julgado. Vimos também que benefício fiscal se interpreta ao pé da letra e que a dúvida sobre multa, se for daquelas impossíveis de resolver, pende a favor do contribuinte. E que para preencher lacuna na lei tem uma ordem certinha, analogia, princípios e, por último, equidade, mas nunca para criar tributo ou perdoar dívidas sem lei autorizando. E a jurisprudência, como a gente viu nas súmulas 8 e 50, e no caso da prática reiterada, é que mostra como isso tudo funciona de verdade no mundo real. Ufa! É a base da base mesmo. Exatamente. E talvez fique aqui uma provocação final, um ponto para a gente pensar um pouco mais. Diante dessa teia toda de regras que é complexa e que busca, por um lado, dar segurança e previsibilidade para o contribuinte, como que a gente concilia isso com a necessidade que o Estado tem de arrecadar de forma eficiente e também de adaptar suas leis a uma economia que muda o tempo todo, com novas tecnologias, novos negócios? Onde que fica o ponto de equilíbrio entre a segurança jurídica para quem paga e a flexibilidade e a agilidade que o Estado precisa para administrar e garantir a arrecadação? É uma tensão constante, né? Nossa, um excelente ponto para a gente continuar refletindo, com certeza.
Bom, queremos agradecer demais a companhia de todas e todos vocês nesta exploração aqui dos fundamentos da legislação tributária, desvendando juntos esses artigos tão importantes do 96 ao 112 do CTN. Continuem ligados, acompanhando os próximos episódios do Manda Resumos para mais análises como esta. Até a próxima!